Gravando. Vamos lá, ó. Compartilhar minha tela. A minha telinha que eu quero com vocês é essa daqui, ó. Então, vamos embora. Filhotinhos, na última aula, né, a gente estudou sobre raiz, né? O Tio introduziu uma raiz em vocês. E agora nós vamos mexer com caule, tá? E aí, no caule, a gente vai ter, igual a gente apresentou para vocês no primeiro momento, tá? Vai ser a parte de funções gerais. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, se ele vai me passar raiva. Tá. E aí depois a gente vai trabalhar histologia, trazer fisiologia para cá. Vai ser uma aula bastante interativa aí, tá? E quem, né, na medida do possível, se um pegar e entrar e falar, professor, eu finalizo, tá? Eu paro, e aí a gente pega e vê qual é a resposta de vocês, tá? Ou no bate-papo também a gente já resolve. Bom, queridos, né? Então, olha aqui, ó, a principal função do caule, né? De uma forma em geral, independente se é caule com crescimento horizontal, vertical, se é caule subterrâneo, tá? Então, a primeira função do caule, vamos dizer assim, atribuída de uma forma em geral, é sustentação, né? Então, sustentar folha, galho, flor, fruta, etc. Tá? Armazenamento. Então, o caule também é um órgão de reserva, assim como a folha pode ser, assim como a raiz pode ser. Basta a gente lembrar que quando a gente fez aquela aulinha nossa de angiospermas, né, e foi mostrar para vocês o porquê que a angiospermas predomina, né, nós vimos vários tipos de caules que são usados como fonte de alimento, né, então ele pode armazenar substâncias também. Condução, tá? Filhotes, nós já falamos, tem condução na raiz, né? Nós vimos lá tem transporte de água, sais minerais que vai do solo para chegar até o lenho, né? Da mesma forma que quando a gente estiver estudando folha e falando que lá em cima onde ocorre a fotossíntese, né, produção de matéria orgânica, a matéria orgânica tem que descer também. Né? Então, olha aqui, ó, por essa imagem que está aqui, a gente consegue perceber que há um fluxo contínuo, tá, de nutrientes pela planta, envolvendo os 3 órgãos vegetativos. Só que aqui entra uma dica do tio interessante, que é o seguinte, a maioria dos exercícios, né, que aparece para vocês, e até mesmo, filhotes, a explicação, tá, didática aí nos livros de biologia, quando a gente vai falar de transporte de seiva bruta, transporte de seiva elaborada, tá, o caule ele acaba sendo o órgão usado, na realidade, como referência. Por quê? Tá? Se você pegar um pouco e lembrar lá daquela classificação que nós fizemos, tá? E quando a gente começou a falar para vocês, olha, a partir das pteridófitas, né, surgem os vasos condutores de seiva. E aí o primeiro reflexo para a planta, a gente viu foi o quê? Foi o porte. Então, por isso que o caule, ele acaba sendo, de uma forma em geral, né, considerado aí a principal estrutura de crescimento na planta. É aquilo que a gente falou para vocês, né? Se eu vou olhar uma planta, se eu vou classificar uma espécie vegetal de médio, pequeno ou grande porte, normalmente o que acontece? Nós vamos usar como padrão o tamanho do caule. Né? Visualizando o caule ali, que você vai falar, nossa, essa planta é grande. Ninguém vai falar que uma planta é grande olhando o que é a raiz, né? Que normalmente está subterrânea, ou olhar a folha dela. Pelo contrário, né? Tem muitas espécies arbóreas aí, né? Com vários metros de comprimento e que as folhas são pequenas. Então, o caule ele acaba sendo esse órgão também relacionado ao crescimento da planta, tá? E aí a gente vai falar para vocês o porquê, então, que eu vou trazer a atividade meristemática aqui para o estudo do caule. Por quê? Porque falou em crescimento, o caule ele é considerado ali o principal local de crescimento das plantas. Beleza? E reprodução. Isso daqui, filhote, só uma informaçãozinha importante, né? Porque o aluno vai falar assim, mas professor, mas a gente estudou reprodução lá atrás, embriófitas, esporo, fecundação de gameta, depois falamos de polinização de semente, tá? Então, filhotes, essa característica aqui, ó, ela é uma característica, deixa eu ver, cadê minha... Errei aqui o botãozinho aqui, opa, tô apanhando aqui minha canetinha. Então, o que acontece? Essa parte reprodutiva aqui, ó, então, o tipo de reprodução que envolve o caule, tá? E não é todo tipo de caule, não. Tá? Então, a gente vai ver, na realidade, alguns caules que apresentam uma atividade ativa que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês. Essa reprodução a partir do caule, de pedaços do caule, nós classificamos isso como propagação vegetativa. Então, a propagação vegetativa nada mais é, tá, do que uma forma de você obter novas mudas, novos vegetais, a partir de pedaços de caule. Tá? E a gente vai ver o porquê que é possível isso, né, analisando o caule para realizar esse processo. É uma forma de reprodução assexuada, tá? Então quer dizer que é um processo que não resulta em variabilidade genética. E popularmente nós podemos chamar também de brotamento.
lembrando que brotamento, tá? Pode acontecer em fungos, né? Brotamento pode acontecer em corais, tá? Em poríferos, vocês vão estudar isso com Kleiber, tá? E quando a gente estuda o brotamento em si, tá? Não é porque a gente está falando de botânica, de broto, etc. Não, é brotamento, ela é uma forma de reprodução. Então, nós podemos utilizar o caule também como um órgão de reprodução, beleza? Então, isso daqui são as 4 funções aí atribuídas ao caule. Alguém quer perguntar? Porque está abrindo o áudio aí. Senão, eu vou ter que pedir o Guilherme para fechar. Bom, então vamos lá, então. Filhotes, por mais que exista toda uma variedade de caules, tá? Normalmente, o que acontece? A gente trabalha o caule como sendo um órgão aéreo, tá? Com crescimento o quê? Com crescimento vertical, tá? E aí aqui o que acontece? Os livros, geralmente, quando falam, quais são as principais regiões de caule, tá? Então, quando, né, a gente encontra, por exemplo, né, uma condição igual essa, para me identificar as partes de um caule, o modelo que é usado para caule é caule que tem crescimento vertical, tá? Então, aí o que acontece? Tem algumas regiões que são interessantes, nós vamos precisar que vocês as memorizem, tá? Primeira delas é o seguinte, lembra que o Ti já tinha falado para vocês que o crescimento da planta ele ocorre a partir da extremidade, tá? Então, lembra lá da região meristemática, a zona de crescimento da raiz, que é lá na ponta, e nós temos uma região meristemática também na ponta do caule. Então, o crescimento apical, tá, na planta, ele é um referencial. Por quê? Porque a raiz tende a crescer para baixo, né? Ou seja, a gente fala que isso daí é um geotropismo, tá? Então, um tropismo, um crescimento em direção ao centro da Terra, a gravidade. E o caule, geralmente, ele tem o quê? O que a gente chama de fototropismo. Porque um dos fatores que leva ao desenvolvimento do caule, da parte aérea da planta, é justamente, nós falamos para vocês, que é o quê? Colocar as folhas em contato mais próximo com a fonte de luz para fazer fotossíntese. Então, acaba sendo um crescimento favorável ali, tá? Então, essa região aqui, ó, da ponta do caule, nós chamamos de região de gema apical. E ao longo do caule, meninos, ó, ao longo do caule, de onde partem as folhas, tá? De onde partem os galhos, se for um caule que tem galho, tá? Em alguns casos, as flores podem partir diretamente dali, né? Quem conhece um pé de jabuticaba, por exemplo, observa que tanto a folha, a flor, perdão, quanto o fruto parte diretamente do caule. Então, essa característica, tá? De que de um órgão originar outras partes diferentes da planta é que permite a gente o quê? A gente usar o caule como um órgão de reprodução. Por quê? Porque aqui tem células de diferenciação, tá? Então, olha aqui, ó, tá? Vou precisar disso no próximo slide que eu vou abrir. Falou de região da gema apical do caule, ponta, vamos lembrar de crescimento em tamanho, a gente chama isso de crescimento primário. Tá? Falou de gemas laterais, aonde eu posso encontrar nó e entrenó, que são as regiões de onde partem as ramificações. Aqui a gente vai encontrar tanto crescimento, tá? Porque eu posso ter um crescimento em espessura do caule, a gente chama isso de crescimento secundário, a gente vai ver, tá? Como pode aparecer galhos, como pode aparecer folhas, né? E se eu lembrar que eu posso usar o caule como órgão de reprodução, né? Agora, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aqui um desenho, tá? Do próprio caule, por exemplo. Se eu pego a mandioca, né, para plantar, quem sabe o que eu estou falando vai lembrar disso daí. Então, eu pego um pedacinho do caule da mandioca, enterrar no solo, o que vai acontecer? Vai surgir um pé de mandioca. Ou seja, tá? Daquele pedaço de caule, vai acontecer o brotamento de folhas e vai acontecer o que? A ramificação de raízes. Então, isso tudo é graças a essa região aqui, ó, ao longo do caule, que são as chamadas gemas laterais, tá? Então, o que o Ti quer que vocês memorizem nesse primeiro momento? 2 regiões meristemáticas do caule. A região de gema apical, que é a ponta do caule, crescimento em tamanho, e a região de gemas laterais, ao longo do caule. Se essas regiões de gemas laterais ao longo do caule são ativas, então o que acontece? Pode crescer folhas, pode aparecer galhos e também o caule ele pode ter o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura. Beleza? Então, essa é a parte da histologia no primeiro momento aqui que a gente vai analisar, tá? Outra informaçãozinha, tá? Para a gente não esquecer. Essas 2 regiões que eu falei para vocês, que vão ser importantes para a gente entender
vários aspectos do caule são regiões meristemáticas. E o Ti já pediu para você colocar no cantinho lá. Eu falei, olha, quando aparecer o termo meristema, região meristemática, atividade meristemática na botânica, tá? A primeira informaçãozinha que você já tem que guardar é o quê? Crescimento. Tá? Então, coloca crescimento associado ao meristema, porque aí a gente vai entender tudo aquilo que vai envolver esses tecidos meristemáticos. Tá bom? Então, apresentamos as partes de um caule para você. Olha só agora, queridos. Agora vai começar a entrar alguns nominhos mais específicos, tá? Que não tem jeito. A gente tem que memorizar. É estudar tecido, tá? Igual a gente vai pegar e estudar tecido animal, por exemplo, você tem que memorizar tecido epitelial, conjuntivo, muscular e etc. Né? Sem ainda falar o quê? Das um monte de células, né, que fazem parte desses tecidos. Então, o que que o Ti vai trazer para vocês aqui agora? Olha a nossa plantinha aqui, ó. Tá? Então, eu vou trazer essa planta aqui para me mostrar para vocês, tá? Duas atividades meristemáticas do caule. Então, quando a gente está dando essa aula para vocês, né, em sala, eu falo assim, pessoal, tem 3 regiões meristemáticas numa planta. 2 delas são no caule. Então, por isso que normalmente, quando a gente fala de meristema, de crescimento, aí vem a dica, né, nossa como professor para vocês, na maioria das vezes, a maioria dos exercícios que abordam a atividade meristemática da planta, geralmente está associada ao caule, tá? Mas não vamos esquecer, olha aqui, ó, vou soltar a primeira, não vamos esquecer que também tem região meristemática na raiz, tá? Então, e essa região aqui a gente chama de região de da gema subapical. Então, olha só, região apical, ponta do caule, a região de gemas laterais, eu vou soltar no outro slide para vocês, tá? E a região subapical da raiz. No primeiro momento, filhotes, quando a gente estuda o crescimento da planta, toda planta ela tem o seu crescimento primário, tá? O que é o crescimento primário? O crescimento em tamanho, tá? É aquele crescimento vertical, tá? Se a planta vai ter, se o vegetal vai ter crescimento em espessura, isso daí é outros 500, tá? Porque nós vimos na realidade o quê? Que existem vegetais que têm caules herbáceos, lembra lá das monocotiledôneas, né, dicotiledôneas lá, e tem caules do tipo tronco, tem caules que são grossos, vamos falar assim. Então a gente usa um termo aqui, ó, né, que eu sempre falo para os meninos, é o seguinte: toda planta tem crescimento primário. Ela tem que ter o crescimento dela primário. Mas nem toda planta vai ter o crescimento secundário. Então, por isso que essa parte que eu vou apresentar para vocês agora, ela é comum a todos os vegetais. Tá? Por quê? Porque esses primeiros tecidos que vão aparecer no vegetal são responsáveis pelo crescimento em tamanho da planta. Tá? Então, vou lá então, eu vou começar. O que são meristemas primários? São tecidos que são originados inicialmente no embrião. Tá? Não sei se o Kleiber já começou a entrar com vocês na parte de classificação dos animais, estudar os filos, mas geralmente um dos primeiros critérios que os professores colocam para iniciar a zoologia são os critérios embrionários. Né, para falar assim, o animal é diblástico, não sei se vocês lembram disso, o animal é diblástico, o animal tem celoma, não tem celoma, ele é um protostômio, ele é um deuterostômio. Todos esses critérios, inicialmente, são critérios que surgem com o desenvolvimento do embrionário animal, tá? Então, plantas também têm desenvolvimento embrionário, nós já vimos isso, tá? Que logo após a fecundação, forma-se o embrião. Se esse embrião vai estar dentro da semente ou não, é outros 500, né? E nós vimos isso em gimnospermas e angiospermas. Aqui a gente vai analisar, então, o seguinte, tá? Assim que se forma o embrião, os primeiros tecidos que são originados são os chamados tecidos primários, tá? E aí o que vai acontecer com esses tecidos primários aí? São os primeiros tecidos da planta. Eles vão o quê? Eles vão começar a se multiplicar, vão começar a crescer, vamos dizer assim, né? Através das mitoses, e logo vai começar a diferenciação, né? Então, se a gente lembrar isso daí lá da histologia, nós vamos ver uma analogia, né? Porque se o aluno lembrar, por exemplo, que todos os tecidos adultos de um animal, epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, são originados daqueles 3 folhetos que a gente estuda, ectoderme, mesoderme e endoderme, ele começa a observar uma semelhança aqui também na botânica, tá? Ou seja, todos os tecidos adultos de uma planta, tá? Que a gente vai apresentar para vocês,
revestir, preencher, conduzir, sustentar, eles são originados de atividade meristemática, tá? E os primeiros meristemas que surgem, então, tá aqui. São os chamados meristemas primários da planta. Primeiro meristema primário, filhotes, tá? Que geralmente se desenvolve até mesmo para fornecer uma proteção para o vegetal, é esse que está em amarelo aqui, ó. Então, professor, o que é a protoderme? A protoderme é um meristema primário. O que acontece com o passado desenvolvimento da protoderme? Ela vai originar a epiderme. Professor, o que é a epiderme? A epiderme é o principal tecido de revestimento das plantas. Então, se eu estivesse estudando uma histologia animal com vocês, qual é o primeiro tecido que o professor apresenta para vocês? É o tecido epitelial. Por quê? Porque primeiro a gente vai mostrar a importância de revestir, a importância de proteger o corpo, para depois a gente entrar para dentro do animal ou do vegetal e mostrar os tecidos que internamente vão se desenvolvendo. Beleza? Então, primeiro o quê? Primeira atividade da planta, meristemática primária. Crescer. Protoderme origina a epiderme, que é um tecido de revestimento, tá? Vou para dentro da planta, então. O que acontece? Além da protoderme, vai o quê? Vai se desenvolver um meristema chamado meristema fundamental. Esse meristema fundamental, ele vai dar origem à maioria dos tecidos internos da planta, tá? Entre esses tecidos, o que a gente destaca para vocês agora, tá? São os tecidos que preenchem o corpo do vegetal, tá? E os tecidos que vão sustentar a planta, tá? Então, tá aqui, ó. Parênquima são os tecidos, deixa eu só puxar aqui para vocês, ó. Os parênquimas são considerados os principais tecidos de preenchimento da planta, tá? Lembra da raiz tuberosa? Tá? Vai cair numa listinha de vocês que eu vou mandar no finalzinho da aula. A raiz era tuberosa porque ela acumula substância nutritiva. Se eu pegar a mandioca, por exemplo, ela acumula o que? Amido. Então, o que é bem desenvolvido lá na mandioca, ou seja, lá na raiz? Um tipo de parênquima, que a gente vai classificar depois, chamado de parênquima amilífero. Por quê? Porque ele é o tecido de reserva de amido da planta. Se eu pegar, por exemplo, né, a gente vai estudar aqui no caule, nós vamos falar de um tipo de caule, que é o cladódio, que é o caule do cactus. Né? Qual que é uma característica interessante que a gente observa no caule do cactus? Armazenamento de água. Então, lá tem um parênquima chamado de aquífero. Tá? Então, falou em parênquima para vocês, lembra no primeiro momento, são tecidos internos, são tecidos que preenchem. Agora, o que pode acontecer com esse parênquima? Ele pode o quê? Ele pode ter funções definidas na planta. Se ele é um parênquima de reserva, como o próprio nome vai dizer, ele vai armazenar, ele vai reservar. Tá? E um outro parênquima que nós vamos estudar, que vocês vão lembrar lá quando a gente estiver falando de folhas, ele é chamado de parênquima clorofiliano. O próprio nome já diz. Ele armazena clorofila. Então, o que acontece? Ele é localizado principalmente aqui, ó, nas folhas. Por quê? Porque aqui na folha que a gente tem como sendo o órgão sede da fotossíntese, tá? Então, nesse primeiro momento agora, o que eu quero que vocês analisem? Tudo que vai aparecer para vocês aqui em rosa, aqui embaixo, são nomes de tecidos adultos, ou seja, são tecidos que vão desempenhar alguma função definida na planta. Mas todos esses tecidos adultos foram originados de tecidos embrionários. E os primeiros tecidos embrionários são os chamados meristemas primários. Tranquilo? Tudo bem? Posso continuar? Alguma é muito nominho, histologia não tem jeito, tem que memorizar. Vocês vão ter a tela aqui depois, vão analisar isso daí. Tá ok? E aqui, ó. Colênquima e esclerênquima. São os dois tecidos de sustentação da planta. Quando eu estou fazendo analogia disso daqui com a histologia humana, eu falo para os meninos assim, olha, o colênquima, pessoal, é como se fosse o tecido cartilaginoso. Por quê? Porque o colênquima ele é um tecido vivo que ele dá mais flexibilidade. E a gente sabe que a gente precisa de uma flexibilidade no vegetal. Pega uma folha, por exemplo. Né? A folha não pode ser um órgão compacto, um órgão totalmente rígido, como, por exemplo, o caule. O caule, a gente já observa uma predominância maior desse outro tecido aqui, ó. Então, o colênquima, ele é mais mole, mais flexível, mas ele é resistente.
pega uma folha verde, às vezes, um vegetal que está em crescimento, e vai tentar destacar uma folhinha, por exemplo. É mais difícil de soltar. Por quê? Porque o colênquima está bem ativo, tá? O esclerênquima, ele é mais rígido. Ele já é um tecido que dá mais sustentação com rigidez. Tá? E quando eu estou falando para os meninos fazendo analogia da histologia animal, eu comparo com o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele tem sua flexibilidade ali, ele tem a parte cartilaginosa, ou de colágeno e tal, mas ele tem que ter aquela matriz mineral para dar resistência. Tá? Então, aqui eu teria o quê? Um tecido de sustentação com mais flexibilidade. Aqui eu tenho um tecido de sustentação com mais rigidez, tá? E esses tecidos aqui que a gente está mostrando para vocês, ele é encontrado em todas as partes do vegetal. Raiz, caule, folha, tudo vai ter esses 3 tecidos, tá bom? Dê uma piscadinha aqui no bate-papo, deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. Bom dia, tio, bom dia, Rian. Professor, quer que libere o áudio deles? Eu só não tá, obrigado, já respondi o Guilherme. Vai ter um slide só sobre esses tecidos, tá? Se for o caso depois, ô Emanuel, eu posso colocar um esqueminha com eles para vocês, tá? Mas do jeito que eu tá aqui, que a gente explica, já dá o quê? Para a gente matar essa parte de tecido juntamente com o órgão. Da mesma forma que está acontecendo aqui, ó, tá? Tá acontecendo a raiz também. Então, esses tecidos que estão originando aqui, ó, deixa eu tirar o áudio aqui. Esses tecidos que estão ali já, protoderme, está originando a epiderme, está acontecendo a raiz também, tá? Está acontecendo a folha. O meristema fundamental, né? Eu estou mostrando no caule, mas está acontecendo também na raiz, tá ok? Mas se for o caso, depois eu coloco para vocês separadinho, bonitinho, sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra perguntinha aqui. Explica o parênquima de novo, por favor, Natália. Por enquanto você coloca aí no seu rascunho que você estiver fazendo, coloca o parênquima, tá? Como um tecido de preenchimento. Para me escrever aqui vai demorar. Parênquima como um tecido de preenchimento. E coloca, abre duas funçõezinhas do parênquima aí, que é um tecido de preenchimento. Reserva, tá? Então, coloca todos vocês que estão fazendo aí, parênquima, tecido de preenchimento. Aí coloca duas funções dele. Reserva. E a outra função coloca assimilação. Assimilar, tá? Esse termo usado na botânica, porque vocês devem encontrar ele na listinha que eu vou mandar para vocês hoje. Esse termo parênquima de assimilação, assimilar, meninos, nada mais é do que realizar a fotossíntese. Ou seja, assimilação da matéria inorgânica, né? Pegar água e sais minerais, usar isso daí na produção de matéria orgânica. Então, isso é só um detalhe que tem dentro da histologia. Tá? Quando aparece um tecido de assimilação, nada mais é do que o tecido responsável pela fotossíntese, tá? E ele é chamado de parênquima clorofiliano. E aí depois eu vou apresentando isso para vocês. Dá um ok para mim, Natália, para saber se eu posso continuar. Então, parênquima, tecido de preenchimento, as duas funções, reserva e assimilação. E a assimilação nada mais é do que a fotossíntese. Então, beleza, então. Vou continuar. De nada, minha querida, pode perguntar. E aqui, meninos, ó, um dos tecidos mais importantes que nós vamos precisar. Tá? Então, olha aqui, ó. Tá? Outro tecido que vai surgindo mais internamente na planta é o chamado procâmbio, né? Então, lembra, é uma atividade meristemática e que vai originar os tecidos de condução. Lembra? Então, esses tecidos de condução, eles surgem a partir das pteridófitas, né? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são plantas vasculares, tá? Colênquima e esclerênquima depois, professor, tá? Colênquima e esclerênquima, só você colocar, são tecidos de sustentação, só isso, nesse primeiro momento. Se depois a gente precisar entrar mais em detalhe, a gente fala. Tá? Então, colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação. Encontrado na raiz, no caule, na folha, por enquanto isso basta. Beleza? De nada, fica à vontade. Vamos lá, então. Filhotes, olha aqui agora, ó. Então, por enquanto, tá? Eu vou o quê? Eu vou citar o nome dos tecidos de condução, e aí depois, quando a gente terminar de falar tudo sobre classificação de caule, tipo de caule, a gente vai entrar na condução de seiva bruta e seiva elaborada.
E aí a gente vai falar de todas as propriedades que envolvem esse tecido, tá? Então, no primeiro momento, olha lá, ó, eu tenho o quê? A partir do procâmbio, que é o terceiro meristema primário, então tá vendo, ó? 3 meristemas primários. Protoderme originando o tecido de revestimento, meristema fundamental originando 2 tecidos de quê? De preenchimento e sustentação, tá? E o procâmbio que está lá dentro, originando a parte central do caule, da raiz, da folha, tá? Que é onde estão os vasos condutores de seiva. Lenho ou xilema, meninos, tá? Então, isso aqui vai ser, no primeiro momento, a gente pode até colocar para vocês. Lenho ou xilema são o quê? São os tecidos, são os vasos que conduzem a seiva bruta. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar a condução de seiva bruta. O que é seiva bruta, professor? É a seiva inorgânica, água e sais minerais, tá? Para depois a gente estudar o liberofloema, que vai conduzir a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada, professor? É a seiva orgânica. É aquilo que foi produzido, ou seja, a matéria orgânica está sintetizada na fotossíntese. Então, no vegetal, eu vou precisar de quê? De entender a circulação de nutrientes que sobem e que descem. Então, a gente vai falar que tem nutriente que sobe num fluxo ascendente, tem nutriente que vai descer, né, no sentido, né, descendente. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso no caule para vocês. Tá? Então, depois a gente vai caracterizar essa condução. Então, esse slide aqui, meninos, o que nós vamos destacar? Tá? Quais são, tá? Os 3 tecidos meristemáticos primários, que iniciam, né, na formação embrionária, que começa primeiro na planta, o próprio nome diz. E esses tecidos, tá? Ah, professor, se a minha planta, o senhor falou, não tem crescimento secundário, ou seja, não tem crescimento espessura. Beleza, tá aqui, ó. Todos os tecidos que a planta precisa para sobreviver são originados desse tecido meristemático primário, tá? Então, ela precisa de tecido de revestimento, ela precisa de tecido de quê? De preenchimento, que armazena, que faz fotossíntese. Ela precisa de tecidos que sustentam as suas partes, o vegetal está ali paradinho, né? A gente sabe que é necessário uma sustentação, e a planta precisa de um tecido para conduzir nutrientes. Pronto. O que a planta precisa está aqui. Ela precisa desses tecidos que estão aqui, ó. Tá? Então, isso daqui, o que? Todo vegetal vai o quê? Pelo menos no primeiro momento, apresentar todos os tecidos que ele precisa a partir da atividade primária. Tá? Então, essa é a parte de meristema primário. Colênquima e esclerênquima depois, muito obrigado. Se é o que mesmo? Se é seiva elaborada. É a matéria orgânica, aquilo que a planta vai produzir lá nas folhas na fotossíntese. Beleza, Rian? Vai dando um ok para mim, para me saber se vocês entenderam, porque talvez a internet cai, pessoal, e corta o áudio, aí às vezes fala, professor, não entendi, tá? Então aí a gente passa aí da parte primária. Olha lá agora esse slidezinho que eu tive que soltar aqui para vocês, tá? Olha só, a mesma plantinha nossa, e agora eu peguei o quê? Eu peguei a região de gema lateral. O que você vai lembrar da região de gema lateral? Tá? Também é uma região que meristemática. Maria Clara, ok. O Guilherme, depois você só vai, eu esqueci de ligar meu cronômetro, você só me manda aí quanto tempo falta, tá? Só para me dar uma orientação, para não interromper aí no meio da aula, porque essa parte de tecido, se por acaso eu finalizar, né, e eu não interromper, me interromper e eu não finalizar esses tecidos aí, pode ficar alguma dúvida para vocês. Aí eu vou mais devagar, se for o caso. Tá? Depois você só me orienta aí quantos minutos? 8 minutinhos, tá? Vou marcar aqui no meu reloginho, que vai dar para me ter uma noçãozinha mais ou menos. Bom, 7. Eita, 8 mais 7, então falta 15, então. Beleza. Olha lá, então, meninos. O que o Ti quer que vocês memorizem a respeito das gemas laterais? Tá? Gema lateral, assim como a gema apical, são o quê? São regiões meristemáticas, ponto. Só que essa região de gema lateral, essa região meristemática aqui, ela tem o quê? Além da capacidade de fazer a planta crescer, que a gente já falou isso para vocês, crescimento secundário, ela tem uma propriedade que eu acho mais interessante vocês analisarem nesse primeiro momento, que é o quê? A parte de diferenciação. Porque a partir da gema lateral, né, que nós vamos ver o quê? O surgimento, o possível surgimento de galhos, raízes,
folhas, se for o caso. E é por causa disso daqui, meninos, ó, tá? Que eu consigo o quê? Que eu consigo observar que o caule, ele o quê? Ele pode ser usado como um órgão de reprodução. Porque a partir de células com capacidade de diferenciação, a planta ela pode ser originada a partir do caule, tá? Então é aquela região de brotamento. Agora vai a dica do dia a dia de vocês. Falou em brotamento na planta, lembra de caule, tá? O caule brota, a raiz não brota não, professor? Não. A raiz ela ramifica, tá? Então se eu pegar, por exemplo, ó, vamos lá para mandioca lá. Se eu pegar a mandioca e for cultivar, for plantar a mandioca, lembra como é que planta a mandioca? Você abre o buraco e enfia a mandioca dentro? Né? Não, lembra da sala de aula. Você põe um pedacinho do caule. Se você cortar a mandioca e colocar o que enterrada, não vai sair nada. Por quê? Porque a raiz ela não brota. Mas se você pegar um pedaço do caule da mandioca e o quê? E colocar lá na covinha, jogar aguinha e tal, logo você vai perceber o brotamento. Por quê? Porque caule tem regiões de gemas laterais. E é a região de gema lateral que é responsável pelo brotamento da planta, tá? Então, olha lá, por causa dessa diferenciação, meninos, olha o que acontece. Podem surgir folhas, podem surgir galhos, podem surgir raiz, entendeu? Então, quer dizer, de uma região do caule, outras partes do vegetal. Então, tá aqui o que eu queria mostrar para vocês. Olha o desenho de um cará aqui, de um inhame. Né? Se eu pegar a batata inglesa, né, que é a batatinha, se eu pegar o gengibre, tá, e deixar esses vegetais, por exemplo, quietinho ali fora da geladeira, logo eu vou começar a perceber um brotamento deles. Então, significa o quê? Que eles são caules. Professor, esse processo de plantio do caule, que é chamado de compostagem, não. Tá? Compostagem, que é do composto, ela é uma forma de reciclagem de matéria orgânica. Tá? Quando você joga, por exemplo, restos de alimentos, tal, para você obter o composto, que na realidade é um fertilizante. Tá? Não tem nada a ver com compostagem, não. Isso aqui é chamado, ó, de propagação vegetativa. Por quê? Porque você está usando um órgão vegetativo. Lembra que os 3 órgãos vegetativos da planta é a raiz, o caule e a folha. Então, eu estou usando um órgão vegetativo. Olha aqui, então, ó, isso aqui é o brotamento. Então, aqui vai surgir um pé de cará totalmente completo, a partir desse pedacinho aqui. Olha a mandioca aqui. Isso aqui tudo são estacas, ó. São pedacinhos de pé de mandioca. Olha lá, o cara enterrou, fez um monte de mudinhas, ó. Todas essas mudas aqui são geneticamente iguais. Olha o brotamento aqui. Olha a cana de açúcar. Tá vendo que todo esse caule aqui, ó, tanto esse quanto da mandioca, ele tem nitidamente as regiões de gemas laterais, tá? Formando aqui, ó, esses nozinhos aqui. Então é daqui que começa o brotamento. Se o cara pegar e enterrar isso aqui no solo, vai nascer o quê? Vai nascer vários brotos e vão surgir vários pés de cana, tá? Então, queridos, no primeiro momento, para a gente finalizar, tá? Que eu vou abrir para pergunta agora, o que eu queria apresentar para vocês é isso. Vou fazer uma revisãozinha rapidinho, tá? Lembrar do quê? Lembrar das 2 regiões meristemáticas do caule, tá? Região de gema apical, lembrar do crescimento, e região de gema lateral, lembrar do brotamento, da diferenciação. Lembrar disso. Lembrar dos 3 meristemas primários que uma planta tem. Protoderme, meristema fundamental, procâmbio. E esses 3 tecidos meristemáticos primários são capazes de se diferenciar em tecidos adultos. Epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, lenho e líber, todos esses tecidos que eu acabei de falar para vocês são tecidos adultos que têm funções definidas dentro da planta. Epiderme reveste, parênquima preenche, né, reserva, colênquima e esclerênquima sustenta, lenho e líber conduz. Então, são funções definidas. O que é essa capacidade de diferenciação? Tá? Diferenciação, queridos, é capacidade de dar origem, de originar outras partes do vegetal. Tipo aqui, ó, a gente acabou de mostrar para vocês aqui, ó. Das gemas laterais podem surgir folhas, pode surgir raiz, pode surgir galhos. Então, isso aqui é um processo de diferenciação a partir do caule. Tá? Isso é a diferenciação, então. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Professor, antes de acabar a aula, você pode voltar no slide do epiderme, da epiderme, por favor? Tá? Então, quantos minutos aí faltam? Vamos ver se vai dar tempo. Olha lá.
A protoderme é um meristema primário que vai dar origem à epiderme. Deixa eu apagar aqui, que talvez vai ficar ruim para... Aqui. Tá? Protoderme dá origem à epiderme. Quantos minutinhos? O pessoal já está querendo me avisar. 2 minutos, tá? Então, vou ficar aqui só tirando as dúvidas agora. O meristema fundamental origina esses 3 tecidos, que a gente já falou para vocês, tá? Colênquima, esclerênquima, sustentação, aqui preenchimento. Depois desse preenchimento, ele pode armazenar, ele pode reservar. Lá na folha ele vai fazer fotossíntese, tá? A gente vai citar isso depois. Hilém ou xilema, tá? Ou liberofloema, condução de seiva. Aqui seiva bruta, aqui seiva elaborada. Que mais? Aí, gema lateral, te falou para vocês, lembrar da diferenciação, tá? E a capacidade de diferenciação, ela pode fazer que o caule seja usado como um órgão de reprodução. Esse tipo de reprodução que está aqui é chamado de brotamento ou propagação vegetativa, tá? Então, lembrar que o brotamento, ele ocorre no caule. Raiz não tem brotamento, raiz tem ramificação, tá? A diferença, o brotamento você está originando outro vegetal, é uma forma de reproduzir. A ramificação você só está o quê? Você só está promovendo o enraizamento da estrutura radicular, tá bom? 2 minutinhos, será que dá para acabar? Esse aqui eu vou deixar para depois, então. Eu achei que era um exercício que tinha aqui. Meninos, obrigado pela atenção de vocês, viu? Amanhã a gente continua. Se tiver alguma perguntinha no bate-papo, colocar aqui. Obrigado pela atenção de vocês, né? Semana passada a gente teve um probleminha de ter que fechar áudio, essas coisas, mas acho que vai chegando um ponto, vocês vão compreender, na realidade, que todo mundo está fazendo o melhor para que vocês não sejam prejudicados, tá? E aí, se tiver alguma perguntinha agora nesse finalzinho, podem fazer. E amanhã, tá? Não esquece, não. A gente tem a última aula, né? Às 11h50. E a gente já entra na parte de meristema secundário. E aí a gente vai caminhando ali para mostrar para vocês alguns tipos de caule que caem muito em prova, tá? Fiquem com Deus. Do Emanuel, obrigado. Eu que agradeço. Tá? Quantos vão esperar desligar aqui ou sou eu que tenho que sair da reunião? Me ajuda aí, Guilherme, porque a gente está acostumado a cortar a tela aí. Eu acho que aqui sou eu que saio da reunião, né? Pode encerrar a aula. Tá ok. Vou encerrar sim. Filhotes, ó, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.